Olá! Para a gente poder falar a respeito de ensino na igreja e revitalizando o ensino na igreja, nós precisamos nos voltar para a ordem que funda tudo isso, para a ordem que marca toda essa questão de ensino, que é a palavra de Jesus no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Um texto bastante conhecido, sempre de novo retomado, mas que precisa estar um pouco mais presente na nossa consciência quando nós lembramos o que é a essência do ser igreja e o que significa ensino na igreja. E eu quero ler esse texto de Mateus 28, 16 até 20, para nos refrescar a memória. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus, aproximando-se deles, disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Junto com esse texto, vem um jeito de ser igreja que Jesus, na verdade, está nos chamando a experimentar como uma dinâmica de vida. Nesse ambiente que nós estamos aqui gravando, é um ambiente onde normalmente nós nos reuníamos para culto, para cultuar a Deus. No tempo de pandemia que nós estamos vivenciando, isso não é mais possível de forma presencial. Então, ele se tornou um grande estúdio, onde nós temos o nosso culto, onde nós gravamos esse culto e transmitimos, então, para que as pessoas nos seus lares possam também experimentar o que é estar na presença de Deus. E exatamente essa experiência tem a ver com ensino, tem a ver com aquilo que Jesus aqui nos está convidando a vivenciar, tem a ver com movimento. E é exatamente isso que eu gostaria que nós tivéssemos na memória e tivéssemos no nosso horizonte, que quando Jesus nos chamou para caminhar com Ele, para nos tornarmos discípulos dEle, Jesus não queria que nós nos tornássemos institucionalizados, quadrados, fechados em formas, mas que nós não nos apegássemos a essas formas, mas que nós experimentássemos o cuidado e o direcionamento dele a partir do que nós somos como movimento, vida na vida. Quanto mais presente estiver essa característica em nós como pessoas cristãs, tanto mais nós estaremos nos aproximando da essência do que Jesus nos chamou a ser. E nesse sentido, então, revitalizar o ensino na igreja tem a ver com retomar esses princípios básicos da palavra de Deus que nos mostram que ser igreja é ser povo de Deus, ser povo nas mãos de Deus, sermos pessoas, um coletivo, caminhando com esse Deus em uma direção, com um objetivo, com um propósito. Nesse sentido, então, eu gostaria que nós tivéssemos claro para nós, na forma como Jesus está anunciando aqui, que nós deveríamos, então, ir pelo mundo e fazer discípulos, na forma como ele anuncia isso, ele coloca isso em movimento. Ele não enfatiza estratégias, ele não enfatiza modelos, ele não enfatiza métodos e metas. Jesus está nos apresentando que, à medida que nós caminharmos, à medida que nós formos pelo mundo, nós somos chamados, então, a anunciar o Evangelho e acolher pessoas nessa caminhada com Deus. Revitalizar o ensino na igreja significa trazer a igreja de volta, trazer a consciência da igreja de volta, aquilo que significa ser igreja. E o motivo principal que nós algumas vezes que faz com que nós não consigamos avançar nas nossas experiências como comunidade, como igreja, é que em grande medida nós temos um modelo ou um referencial, uma proposta, talvez essa é a melhor palavra, que Jesus nos apresentou, sendo movimento, se contradizendo com aquilo que se tornou a igreja ou o discipulado, uma palavra que nós vamos retomar logo mais, que é um modelo de escola. E essa é a primeira coisa que eu gostaria de colocar para nós observarmos. Existe um modelo de escola se contrapondo ao modelo de movimento que Jesus nos apresenta. O modelo da escola foca em ensino, em transmissão de conhecimento, em transmissão de conteúdo, o que, na verdade, é importante termos a experiência de aprendizado. Mas na forma como Jesus o apresenta no seu ministério, esse aprendizado acontece na comunhão com Ele.
No caminhar com ele, ele não simplesmente transmite aprendizado e conteúdo e ensino para as pessoas, os seus discípulos, as pessoas que estão ao seu redor, mas Jesus transmite da sua própria vida. E essa transmissão da sua própria vida para a vida dos discípulos se chama Evangelho. Não é apenas um conteúdo que se aprende, é uma transformação de vida, é a vida de Jesus na vida dos seus discípulos. É nesse convívio com os discípulos que isso vai acontecer, e não sentados dentro de uma sala de aula, não sentados no culto, assistindo uma pregação, não apenas lendo um livro em duplas. Não, Jesus está dizendo que essas coisas são importantes e precisam sim estar no nosso horizonte, mas elas não têm um fim em si mesmo. Jesus espera e quer de nós que a nossa vivência como igreja seja transmitir a vida dele na vida de outras pessoas. E quando isso vai acontecendo, nós vamos então experimentando que o que nós experimentamos na nossa vida de fé nos remete àquela mesma experiência que os discípulos tiveram na caminhada com o próprio Jesus. Não é apenas uma questão de transmitir ideias, mas junto com Jesus, nas idas e vindas de Jesus, ali pelo mar da Galileia, de cidade em cidade, de vila em vila, de casa em casas, assim nós vamos experimentando essa vida de Jesus em nós. O modelo de Jesus, se a gente puder usar essa palavra, tem a ver com vida sendo compartilhada com os discípulos nessas longas caminhadas. E uma igreja, então, revitalizada, ela investe nessa formação de discípulos nessa forma, desse jeito. Vidas sendo transformadas a partir da vida de Jesus, que é derramada em pessoas e transmitida para outras pessoas. Por qual motivação nós fazemos isso, então? Não simplesmente para reproduzir um método, não simplesmente para reproduzir uma forma, não simplesmente para alcançar objetivos numéricos. Nós o fazemos porque Jesus fez na nossa vida. E nesse jeito dinâmico de viver a vida, nós vamos experimentando para onde Jesus quer nos conduzir. Sempre de novo com esse foco, apontando para o Evangelho, apontando para a experiência com Jesus. E não tanto para a experiência com a igreja, que é importante sim. A maioria das pessoas chega até Deus, chega até Jesus a partir de pessoas. Não é um encontro direto primeiro com Jesus e com Deus, mas são pessoas que conhecem a Deus, que levam outras pessoas a experimentar de Deus e se render àquilo que Deus fez em Cristo Jesus. O problema é que a maioria dos modelos das igrejas, ou a forma como as igrejas, as comunidades estão organizadas, segue o modelo da escola, da transmissão de conteúdo, do aprendizado ilimitado, que faz com que as pessoas sempre tenham uma impressão de que ainda não sabem o suficiente para poder ensinar outras. Quando isso acontece, o discipulado, o ensino na igreja local fica limitado. Nós vamos depois entender e perceber o porquê, porque nós terceirizamos esse ensino. O objetivo, então, maior aqui é que precisa estar em mente quando nós queremos concretizar essa grande comissão de Jesus que envia seus discípulos ao mundo. Como, então, capacitar pessoas para serem instrumentos de Deus no mundo? Instrumentos da missão de Deus no mundo. Essa precisa ser a nossa pergunta orientadora em tudo o que nós fazemos como igreja. Como nós, naquilo que nós vivenciamos cotidianamente, nas nossas programações, nos eventos, no culto, nos estudos bíblicos, nos PGs, nos pequenos grupos, nas células que se reúnem nas casas, toda essa estrutura que temos diante de nós precisa estar à nossa disposição para nós capacitarmos pessoas, instruirmos pessoas, para que elas sejam instrumentos nessa missão de Deus, sejam agentes transformadores do mundo. E nesse sentido, o discipulado, porque quando nós falamos em ensino na igreja, nós estamos falando em discipulado, em nos tornarmos discípulos de Jesus, ainda mais parecidos com Ele nessa caminhada, é uma direção, uma caminhada na direção de Deus, numa mesma direção, junto com Jesus, experimentando a vida dele sendo derramada em nós.
O problema é que a maioria das nossas comunidades pensa ensino, pensa capacitação para serviço nos ministérios internos da igreja. Ou seja, a consciência de organização de ensino se volta para dentro, para capacitar pessoas para serem bons membros da igreja. Quando Jesus nos está desafiando, não para fazermos bons membros de igreja, para servir internamente, mas para enviá-los ao mundo, para suas realidades concretas. E é isso que a igreja precisa redescobrir como sua vocação. Não a capacitação para dentro, mas para fora. Eu sou pastor de comunidade, nessa aqui. E é claro que nós precisamos de pessoas envolvidas em ministérios internos. Nós precisamos de pessoas que se coloquem à disposição para que toda a comunidade, o viver comunitário, a comunhão aconteça. Mas, quando nós focamos na capacitação para ministérios internos, nós infantilizamos pessoas, porque elas sempre estarão dependentes dessa visão para dentro. Quando nós as capacitamos e as desafiamos e as auxiliamos a perceber o que Deus quer fazer na vida delas, a partir do ser igreja, nós as colocamos num horizonte diferente, olhando não para dentro do templo, mas para fora, para a sociedade, para suas famílias, para a realidade que está ao seu entorno. E quando isso acontece, quando essa mudança de direção acontece, nós as capacitamos para viver como pessoas cristãs ou as auxiliamos a refletir e perceber o agir de Deus para que elas sejam então discípulos de Jesus na sociedade, nas suas famílias, nos seus trabalhos e lá experimentar o que Deus está querendo fazer. E de contraponto, o que nós ganhamos? Nós ganhamos o presente de Deus, que são pessoas capacitadas para trabalhar internamente. Quando nós pensamos apenas para dentro, nós teremos entraves para servir no reino de Deus. Quando nós pensamos para fora, Deus nos honra trazendo pessoas para dentro para servir. Quero ler uma palavra de Timothy Keller, que nos ajuda a perceber isso a partir do ministério de Paulo. Ele diz assim, uma citação: Paulo gastava mais tempo compartilhando sua fé nos espaços seculares do que nos sagrados. Embora ele fosse até as sinagogas, ele passava muito mais tempo em casas particulares, mercados e prédios públicos. Se queremos seguir a Paulo, não faríamos a maior parte do nosso ministério em igrejas, mas no nosso local de trabalho, no mercado, em casa, nas salas de aula, clubes e assim por diante. Nós o vemos descobrindo oportunidades para falar e dialogar e fazer a apresentação do Evangelho em todos os locais possíveis. É isso que nós experimentamos quando nós capacitamos pessoas para viver o Evangelho e agirem como agentes transformadores na missão de Deus, no local onde elas estão. E então trarão para dentro da vivência comunitária essas demandas que serão compreendidas, acolhidas na presença de Deus, para então, de alguma forma, juntos, como igreja, procurarmos respostas para auxiliar essas pessoas na sua vivência concreta de fé, na vivência do Evangelho. Tudo, na verdade, então, como na igreja, precisa cooperar para que isso aconteça. Mas nós normalmente estamos envolvidos tanto em demandas internas e em expectativas de pessoas que fazem parte da igreja, que a maioria das nossas comunidades perde exatamente esse foco, porque as demandas são tantas, as expectativas são tão grandes que as coisas aconteçam como as pessoas querem, no formato do culto, na organização de atividades e programas, nas ênfases diversas dos ministérios. Nós estamos normalmente tão ocupados com isso que na nossa demanda e na nossa lida pastoral, nós acabamos perdendo do horizonte aquilo que Jesus nos chamou a fazer, criar uma estrutura, uma treliça para auxiliar pessoas a ali em cima então crescer na sua vivência de fé. Essa treliça. Treliça e a Videira é um livro que tem nos ajudado a refletir um pouco mais a respeito do que Jesus de fato nos chamou a vivenciar.
A treliça e a videira. Por vezes, nossas comunidades investem tanto tempo trabalhando na treliça que esquecem da videira, daquilo que é vivo, daquilo que realmente produz, daquilo que Jesus é e que nos chamou a fazer parte para sermos. Gostaria muito de recomendar esse livro de Colin Marshall e Tony Payne, A Treliça e a Videira, de forma muito prática, pedagógica, direta, sem muitos rodeios. Eles vão nos ajudando a refletir exatamente a respeito dessa perspectiva de como revitalizar não só o ensino da nossa igreja, mas a partir do ensino, dos focos, das prioridades que nós damos, revitalizar toda a comunidade, porque é sim através do ministério da palavra, do ensino, que uma igreja é revitalizada, porque é através desse ensino, do anúncio e da vivência do Evangelho, que Deus se entrega a nós. E esse poder transformador transforma então nossas vidas, nossas comunidades e queira Deus que também a nossa sociedade. Esse discipulado é um processo contínuo de aprendizado. Discipulado é um processo contínuo de aprendizado porque nas diferentes fases da nossa vida nós percebemos Deus de formas diferentes. Nós temos experiências diferentes com Deus, porque as perguntas são outras, são novas, são diferentes. Por isso o ensino, a experiência com Deus, a caminhada com Deus, ela acontece nessa forma dinâmica da vida. Quando nós nos agarramos a formas, por vezes nós deixamos de lado o conteúdo e a essência. Porque Deus não nos quer agarrados a formas, Deus nos quer agarrados a Jesus, ao conteúdo do seu anúncio, ao próprio Evangelho. Quando nós assim vivenciamos esse ensino, esse discipulado, nós precisamos nos perguntar como é possível que isso aconteça. Acontece quando todo o ser da igreja se foca exatamente nisso. Levar pessoas a se compreenderem como aprendizes nessa caminhada com Jesus e colocá-las diante da experiência de ter a sua vida transformada para serem mais parecidas com Jesus. E nós deveríamos nos incomodar quando percebemos algo em nós que não reflete a Jesus. Nós não deveríamos nos acomodar com essas coisas, isso precisa gerar incômodo em nós. A questão é que há muitos, e daí nas nossas comunidades mais tradicionais, muito acomodadas e talvez até em decadência, muitas dessas comunidades, a maioria das pessoas estão muito mais preocupadas em serem servidas do que servirem. Muito mais que tenham coisas e pessoas e estruturas à sua disposição do que estarem à disposição do agir de Deus. Mas no culto, então, na vivência da fé, nas experiências que nós temos comunitariamente, na organização da comunidade, a pergunta de novo, principal e decisiva precisa ser: como nós vamos ajudar as pessoas a perceber o que Deus quer fazer através delas? Nesse sentido, a minha função como pastor é ajudar as pessoas a responderem exatamente essa pergunta: o que Deus quer fazer através de mim? A minha função é essa, e auxiliar as pessoas nessa caminhada, chorando junto, sorrindo junto, amparando, motivando, estimulando, questionando, desafiando, motivando para que essa vivência do Evangelho seja como Jesus experimentou junto com seus discípulos. Porque quando nós lemos os Evangelhos, é isso que acontece o tempo todo entre Jesus e esse grupo. E é isso que acontece conosco quando nós nos voltamos, então, a essa essência da fé, a essa essência desse movimento. Mas o que então nos impede de experimentar essa ênfase no discipulado? O que nos impede de fazer com que tudo o que existe na igreja tenha esse foco de ajudar pessoas nessa caminhada em discipulado? Entre muitas outras coisas, eu gostaria de destacar algumas. Quando o foco está muito grande no modelo de escola, existe um especialista dentro da comunidade, que é o professor, aliás, o pastor. Mais ou menos a mesma coisa, não é? A gente acha? Quando o foco é apenas o ensino, nós terceirizamos para que o pastor faça. Somente ele consegue fazer bem. É somente ele que tem um grau elevado de conteúdo de informações para transmitir.
Esse é um dos primeiras coisas que emperram a possibilidade de um ensino revitalizado, quando nós esperamos que o pastor faça, quando não nos entendemos parte desse movimento. Depois é imaginar que em algum momento eu estarei mais preparado. Por enquanto eu ainda não estou preparado para fazer isso, porque me falta ainda alguma coisa. Depois, então, é falta de orientação também, de um sistema que favoreça que eu me perceba como parte integrante disso. Veja bem, eu disse que o conteúdo sim é importante. E é na dinâmica da interação da vida que nós vamos encontrando respostas para as nossas perguntas existenciais a partir do Evangelho e dando respostas a partir do Evangelho. Mas quando então eu acho que eu não estou preparado e o sistema todo da comunidade, da igreja não me favorece e não me estimula, não me desafia, eu corro grande risco de não fazer parte dessa videira. Por vezes também falta o propósito do ser igreja, ou seja, a essência da igreja está confusa. Nós temos um sistema muito mais de manutenção patrimonial, manutenção de estruturas, de ministérios, do que, na verdade, um estímulo à missão. O modus missão que Jesus nos apresenta aqui desse movimento vai se perdendo, vai se esfriando, porque nós vamos gastando as nossas energias e vigor para a manutenção de instituições. Quando, na verdade, Deus já comprovou que instituições e monumentos que não servem à causa do reino perdem o seu sentido na história, assim como o Templo de Jerusalém perdeu o sentido e foi varrido da história de Jerusalém. Por vezes nós pensamos grande demais e o ensino na igreja acaba não sendo vivenciado em forma de discipulado porque nós achamos que tudo e todo mundo tem que fazer parte no mesmo momento. Queremos que as coisas comecem grandes, quando na verdade Jesus começou bem simples, chamando alguns pescadores, poucos ao seu redor, para que a partir desses poucos algo acontecesse. Uma ideia errada, por vezes, a respeito da fé cristã também nos acompanha. Jesus, na verdade, não disse que o que nos capacita a vivência da fé, a vivência do discipulado e nos sentirmos e fazermos parte desse movimento, não é o ensino e o conteúdo. Uma concepção, uma ideia errada, por vezes, leva o cristianismo a ser apenas uma doutrina, quando, na verdade, Jesus diz que o que é decisivo mesmo é que nós, então, quando ouvimos o Evangelho, quando ele chega ao nosso coração, a nossa vida, o centro das nossas decisões, nós então receberemos poder. Quando vier sobre vocês o Espírito Santo, e vocês então serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Atos 1:8 complementa aquilo que Mateus 28, que eu li no início, nos apresenta. Não a partir do ensino, mas a partir do agir do Espírito Santo. Porque é a partir do agir do Espírito Santo que o ensino cristão alcança o seu objetivo. Nós não precisamos apenas saber mais, nós precisamos ser mais dependentes do agir do Espírito Santo. Não estarmos intimidados por não sabermos o suficiente, mas estarmos totalmente entregues ao agir do Espírito para as coisas que Ele quer fazer através de nós. No cristianismo, uma pessoa é capacitada não pelo ensino, mas pela dependência do Espírito Santo. Quando isso acontece entre nós, grandes obras o Senhor faz, porque é do interesse dEle que cada pessoa que ouve o Evangelho possa ser um agente transformador das comunidades onde está envolvido, da sociedade, dos mecanismos de trabalho e tudo mais. É do interesse dele que isso aconteça, pela força e capacitação do cumprimento dessa promessa que Jesus nos deixou em Atos 1:8. Minha oração é que isso se cumpra também na sua vida e seja a sua experiência pessoal, que o Espírito Santo de Deus te capacita para ser uma testemunha fiel de Jesus. Que de fato assim seja. Amém.